Olá, você que gosta de informação com qualidade. O vídeo semanal da Lapidar traz hoje dicas para TCC. Você que está no processo de elaboração, escrita e que vai defender seu TCC daqui a alguns meses, seja na graduação ou na pós-graduação, essas dicas são fundamentais para que você tenha a percepção de quais são as necessidades de um trabalho escrito para que você possa atingir o seu objetivo, que é a aprovação. É necessário que você saiba qual é a percepção que as pessoas que vão avaliar, tanto o seu trabalho escrito quanto vão te avaliar na defesa, tenham a respeito do que é um TCC. É preciso que você entenda quais são as necessidades de organização para que você possa fazer uma redação bem feita, baseada em evidências científicas confiáveis, baseado em informações atualizadas. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, tenho experiência há mais de 10 anos em orientação e participação em banca avaliadora. Durante esse tempo, pude construir as informações que vão nortear esse vídeo, que estão voltadas para os erros mais comuns, para aqueles problemas que acontecem durante a construção de um TCC. Vou iniciar dando uma dica de ouro. As demais dicas vêm no vídeo daqui a pouco. Uma dica de ouro para você: se apaixone pelo tema. Escolha um tema que você goste de ler, que você goste de escrever. Sabe aquele tema, aquele conteúdo que você teve contato durante seu processo de formação e que te deixou assim entusiasmado com a profissão que você escolheu? Esse é o tema que você tem que escolher para seu TCC. Porque é muito difícil a gente pesquisar, a gente escrever, a gente se debruçar e a gente dedicar tempo para algo que não nos agrada. É só você fazer uma relação simples com filme. Sabe aquele filme que é bem noticiado, que é bem divulgado, mas que quando você começa a assistir parece que a coisa não bate, não rola, você não consegue assistir aquele filme com entusiasmo? É mais ou menos o que acontece com o TCC. Você precisa, no começo da elaboração do seu TCC, estar disponível, estar entusiasmado com esse processo. Então, confere o vídeo que está vindo aí agora e se você tiver dúvida, entre em contato com a gente nos nossos canais de comunicação. Estão todos lá no link da bio do Instagram, certo? Então, segue aí o vídeo. Vamos falar então sobre as dicas para TCC que preparamos especialmente para você e que vão te orientar para começar o seu trabalho e ter aprovação com sucesso, que é o objetivo de todo mundo que faz um trabalho de conclusão de curso, nós sabemos. A primeira dica foi aquela dada naquele vídeo anterior, que traz a escolha do tema. É importante que você tenha envolvimento com o tema, afinidade. Você tem que gostar do que você vai escrever, porque esse processo de pesquisa e de leitura é um processo que tem que ser confortável. Muitas pessoas relatam o processo de sofrimento da construção de um trabalho desse. Mas esse processo não precisa ser sofrido, porque você pode evitar a situação de angústia, se sentir despreparado, desesperado, cheio de dúvidas, só com uma escolha bem feita do tema. Isso é muito importante. Assuma a responsabilidade de construir o seu trabalho. Se aproprie dessa responsabilidade para que você possa ter sucesso no final. No início de um TCC, é muito frequente que as pessoas perguntem o que fazer e como fazer. O que fazer está relacionado com a escolha do tema, que nós já falamos. Como fazer está relacionado ao seu planejamento em relação às atividades que vão ser obrigatórias para a elaboração de um TCC da forma correta e para a defesa. É muito comum que as pessoas digam que não tem tempo, que todas as horas úteis do dia estão preenchidas com atividades. Mas eu sempre digo que quando a gente tem menos tempo, a gente tem mais tempo, já que a gente sabe que nosso dia está repleto, então a gente consegue disponibilizar algum tempo para fazer uma atividade, e nesse caso a atividade é a TCC. Reserve 1 hora, meia hora por dia para que você possa se dedicar ao TCC. Fazer pesquisa, buscar os artigos, fazer leitura. Se você organizar, planejar direitinho, tenho certeza que você vai ter sucesso na realização desse trabalho.
Porém, existem alguns caminhos e as pessoas me perguntam também sobre qual caminho seguir. Eu classifiquei esses caminhos em dois, o caminho fácil e o caminho correto. O caminho correto é o que nós estamos falando aqui, de você assumir a responsabilidade de fazer o seu próprio trabalho. O caminho fácil, que eu classifiquei como fácil porque as pessoas têm essa percepção de que existe facilidade nesse caminho, é aquele em que se delega a outra pessoa a responsabilidade de escrever o texto do trabalho. Porém, esse caminho não é fácil, já que no momento da defesa do TCC, é muito comum que a banca perceba, no momento inicial da apresentação, que aquele trabalho não foi escrito pela pessoa que está apresentando. Esse também é um momento desconfortável para a banca, envolve a arguição, a pessoa não saber responder de forma segura quais são as informações do trabalho, e geralmente a consequência desse caminho fácil é uma reprova no TCC, porque é importante que você pense que existe a parte escrita, que você pode até ter uma pontuação boa, mas que sua aprovação está relacionada à defesa do TCC. E aí, nessa defesa, você pode ter um desempenho fraco e, consequentemente, a reprova, que é o que você não quer. Então, busque o caminho correto, que é esse que a gente está trazendo aqui, com essas informações valiosas para você. As dicas de ouro que nós demos até o momento foram a afinidade com o tema, porque escrever é difícil, é necessário gostar do que vai escrever, é necessário organização, então é necessário programar o tempo para ler e escrever, pesquisar, né, principalmente, e um tempo para leitura. Eu vou parar um pouquinho aqui no tempo para leitura, porque isso aqui é muito importante. Ninguém consegue escrever sobre o que não lê exaustivamente. Você precisa ter a percepção de vários autores, ter o conhecimento do que está sendo publicado atualmente, para que você possa, então, fazer o seu texto, porque você tem que produzir o seu texto. Então, é necessário que você programe o seu tempo de leitura, ok? Essas são dicas de ouro para você. Existem algumas dúvidas em relação ao tema ou título do trabalho. Nós falamos aqui do tema. O tema é o assunto a ser abordado de uma forma geral. Ele vai dar as diretrizes do texto, vai ser o responsável por disponibilizar as ideias que vão ser defendidas ao longo da redação. O tema é a grande área. Vou dar um exemplo aqui da minha área, que é fitoterapia. Se eu colocar meu tema fitoterapia, é algo muito amplo, então eu tenho que ir delimitando esse tema, afunilando esse tema, até chegar ao título. O título é a expressão inicial que introduz a redação. Ele tem que ter coerência com o texto que foi escrito. Já participei de banca que o título não tinha nada a ver com a parte escrita do trabalho. E isso também é um erro que é fatal para o trabalho, porque tem que haver essa coerência. Então, o título, você tem que descrever o que você vai escrever, o que é que está na parte escrita. Então, é uma delimitação, é um afunilamento da ideia e tem que estar coerente com o resto da parte escrita. Para começar a escrever, é importante que você pesquise o máximo de artigos que você possa em relação ao tema, utilizando várias palavras-chave. É necessário que você faça leituras, e a leitura deve ser feita com cuidado para você avaliar se aquele trabalho realmente tem a ver com o seu trabalho. É importante cumprir as regras. Toda instituição que tem o TCC como item obrigatório de conclusão de curso tem o seu manual de TCC. É importante que você consulte, que você veja qual é a organização das ideias. Tem lá as informações sobre a escrita, sobre a defesa, então é importante que você consulte. E, principalmente, escrever na formatação correta, principalmente relacionado às referências bibliográficas. É muito comum que as pessoas errem as referências. Então, crie estratégias para que você possa fazer a escrita na formatação correta. Me perguntam muito sobre a defesa da banca, e eu trouxe aí essa pergunta, banca ou bancada, porque algumas pessoas se referem à banca de TCC como bancada. Bancada é aquele lugar que a gente faz os experimentos lá na faculdade durante nossas aulas práticas. O que nós vamos ter como avaliadores é uma banca, nós temos que defender nossas ideias e o trabalho que foi construído para a banca é defesa, não é apresentação, não pode ser preparada da noite para o dia, não pode copiar e colar trechos da apresentação, da parte escrita, desculpe. Importante que você conheça os componentes da banca para verificar qual o aprofundamento que você tem que ter na sua defesa
Geralmente, as instituições têm suas regras para a composição da banca, mas essa sempre é formada por professores que têm afinidade ou especialização na área que você escolheu para o seu trabalho, ou por profissionais que estão no mercado e também têm essa afinidade. A banca espera que você saiba tudo sobre o seu trabalho. Você tem que construir, escrever, e no momento da defesa você tem que saber tudo. Lembre que a defesa não é só uma apresentação. Existe a necessidade de arguição. A banca vai te fazer perguntas, e se você não fizer um trabalho bem feito, ela vai te bombardear com perguntas. É necessário ter coerência na defesa, fazer os slides com uma sequência lógica de informações, não só copiar e colar trechos lá do trabalho escrito. É muito ruim, é muito feio, a banca fica triste com esse tipo de apresentação, então é muito importante que você tenha coerência. É necessário que você tenha conhecimentos básicos e específicos sobre o trabalho que você está fazendo. Isso é muito importante porque tem um momento da arguição que a banca vai te perguntar e é inadmissível que a pessoa que construiu aquele trabalho não saiba responder determinadas perguntas, e eu vou trazer um exemplo para vocês muito interessante. Eu participei de uma banca sobre pressão arterial. Essa banca me marcou muito por causa dessa informação que eu vou trazer daqui a pouco. Quando você vai falar da pressão arterial, é claro que você tem que falar o que é a pressão, quais são os valores normais, quais são os valores alterados, principalmente baseado nos documentos atualizados. Ok, isso foi apresentado durante a banca. Porém, durante a apresentação, a pessoa que estava defendendo o TCC falava mmHg quando se referia às medidas de pressão arterial. Falou uma vez, duas vezes, três vezes. Então, qual foi a primeira pergunta que a banca fez a essa pessoa? Se ela sabia o que era mmHg, que é milímetros de mercúrio, é a medida da pressão. E essa pessoa falou que não sabia. Isso é, assim, eu vou usar o termo que eu já usei, inadmissível. Se você passa 5 anos numa faculdade de uma profissão de saúde e chega ao final do curso e não sabe falar milímetros de mercúrio, não sabe nem o que é, então você não tem condições de ir para o mercado de trabalho. Então é importante que você tenha conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Um erro muito comum que eu vejo nas bancas de TCC é a metodologia. E geralmente são informações que são colocadas no trabalho escrito e que a pessoa não se dedica a conhecer. É importante que você conheça a metodologia do seu trabalho, quais são as especificidades dessa metodologia, e você descreve exatamente o que foi feito. Porque a metodologia, se ela for reproduzida por uma outra pessoa em outro lugar, ela tem que dar os mesmos resultados que você encontrou no seu trabalho. Então, é necessário ter um cuidado especial com a metodologia, se dedicar à construção da metodologia e se dedicar à defesa dessa metodologia. Isso é muito importante, não é coisa feita por fazer. Então, é um cuidado especial que você tem que ter, e uma dica de ouro que eu trago para você. Finalizando as dicas de ouro do TCC que nós trouxemos hoje. Primeiro, programe-se. Quando a gente tem menos tempo é quando a gente tem mais tempo. A gente consegue organizar uma horinha que seja para poder a gente se dedicar ao TCC diariamente. Não é de um dia para a noite que se faz um TCC, ok? Pesquise muito e leia, vai melhorar seu vocabulário, desculpa. Principalmente no momento da apresentação, você vai conseguir trazer termos técnicos, e é isso que se espera numa defesa de TCC, que sejam apresentados termos técnicos. Escreva com cuidado, cuidado com as regras. Conheça o seu trabalho, você escreveu, você que tem que saber mais do que qualquer outra pessoa sobre o seu TCC. E na hora da defesa, defenda. Mostre que você fez, que você realmente tem uma relevância ao seu trabalho, que você está dedicado àquilo. Essas são as dicas que nós temos para hoje. Até o vídeo da semana que vem. Tchau, pessoal!